Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O preço do aluguel subiu menos em maio. A variação média do metro quadrado para locação no Brasil ficou em R$ 34. O preço das locações residenciais perdeu ritmo ao subir 1,7% em maio. Segundo o índice FIPESAP, em abril a alta foi de 1,84%. Apesar da desaceleração, a variação significativa apurada no mês coloca o indicador em um nível acima da inflação oficial apurada no mês, 0,47%. Com a variação, o preço médio de locação cobrado por metro quadrado ficou em quase R$ 34 no mês passado. Isso significa que para alugar um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, o interessado deve estar disposto a desembolsar em média pouco mais de R$ 2.200 todos os meses. As locações residenciais saltaram 7,79% no acumulado de 5 meses. Alta maior do que o IPCA, que mede a inflação oficial, que ficou em 4,78%. Entre os municípios monitorados pelo indicador, Barueri, em São Paulo, se manteve como o aluguel mais alto cobrado no Brasil, R$ 45,18 o metro quadrado. Na sequência, aparece a cidade de São Paulo, com R$ 42,11 por metro quadrado. Por outro lado, os lugares mais em conta entre os pesquisados para morar de aluguel são Pelotas, no Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, em São Paulo, onde o preço médio do metro quadrado disponível para locação está abaixo de R$ 18. Entre as capitais, os menores valores foram localizados em Fortaleza, R$ 21,16, Goiânia, R$ 23,41, Porto Alegre, R$ 25,53 e Curitiba, R$ 26,45 por metro quadrado. E olha, ainda falando de economia, o setor de serviços cresceu em abril e alcançou o maior nível desde 2015. Segundo o IBGE, o transporte de passageiros superou pela primeira vez o patamar pré-pandemia. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,2% em abril, na comparação com março. De acordo com dados do IBGE, essa foi a terceira alta seguida, com ganho acumulado de 9,5%. Com os resultados de abril, o setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB brasileiro, tem o maior nível em 7 anos. Passou a operar acima do período pré-pandemia. E pela primeira vez, o transporte de passageiros aéreo, rodoviário e metroferroviário recuperou o nível que tinha em fevereiro de 2020, antes do início das medidas de isolamento social. O crescimento do volume de serviços prestados em abril foi puxado por apenas 2 das 5 grandes atividades do setor: a de informação e comunicação e a de serviços prestados às famílias. Em informação e comunicação, o destaque continua sendo das atividades de tecnologia da informação, que atingiram o ponto mais alto da série histórica da pesquisa. Já em serviços prestados às famílias, a maior influência ficou a cargo dos serviços de alojamento e alimentação. Em contrapartida, transportes, serviços administrativos e outros serviços recuaram em abril. Com isso, o indicador acumulado em 12 meses baixou para 12,8% na passagem de março para abril, interrompendo a trajetória de crescimento iniciada em fevereiro do ano passado. Olha, você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que têm uma dieta alimentar à base de vegetais, conhecidas como vegetarianos ou então veganos. Pois é, um levantamento apontou que essas refeições são mais baratas do que as dietas carnívoras. De acordo com o levantamento, a diferença do custo de preparar pratos tradicionais contendo carne bovina e utilizando apenas vegetais pode chegar a até 60%. Mas não se engane, nos pratos em que as proteínas animais não eram utilizadas, foram mantidas as mesmas características nutricionais. Na capital pernambucana, por exemplo, uma refeição tradicional com carne moída custa R$ 5,17 para ser preparada.
Caso tenha apenas produtos vegetais, o preço cai para R$ 3,15, uma economia de 61%. A substituição de uma refeição tradicional por um prato à base de produtos 100% vegetais durante 30 dias geraria uma economia total no orçamento de R$ 141,30 por pessoa em Belo Horizonte, de R$ 140,10 em São Paulo e de R$ 108,30 no Rio de Janeiro. Além de mais baratos, os vegetais são uma excelente fonte de fibras, o que é bom para uma digestão salubre. Mas as benfeitorias não param por aí. Elas também ajudam na redução de seu colesterol e no controle da dieta para uma vida mais saudável. A pesquisa foi realizada nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife pelo programa Alimentação Consciente Brasil, promovido pela ONG Pesquisa da Mercy for Animals. Olha, e ainda falando de economia e comportamento, um outro estudo mostrou que as mulheres só alcançarão a igualdade em altos cargos de empresas daqui, olha só, a 43 anos. O levantamento levou em consideração o atual ritmo do mercado de trabalho. A última estimativa de 2020 mostrou que apenas 37% dos altos cargos em empresas são ocupados por mulheres. Caso o ritmo continue nessa mesma frequência, somente em 2065 teremos igualdade na ocupação desses cargos. Na comparação com outros países, o Brasil está atrás da África do Sul, da Turquia, Malásia e Filipinas. Seja no mundo privado como no público, segundo os idealizadores do estudo, as mulheres têm dificuldade para alcançar posições de comando, que hoje no Brasil é representado por 38%. O país também está atrás quando se trata da presença feminina nos ministérios. Em média, apenas 14% desses cargos eram ocupados nos últimos 5 governos. Na Espanha, por exemplo, 65% das pastas são lideradas por mulheres. A gente muda de assunto agora e fala de educação e com um dado preocupante. No ano passado, a taxa de matrículas em universidades públicas e privadas caiu mais de 5% em relação a 2020. Mesmo com o início da vacinação e estabilidade de casos e mortes por Covid-19, o número de matrículas abertas em universidades de todo o país atingiu 8.200.000 no ano passado, o que representa uma queda de quase 5,5% em relação a 2020. Nas universidades privadas, que somam 75% das matrículas, esse número caiu 7% em relação ao ano anterior e foram contabilizados 6.200.000 novas aberturas de matrículas. Já na rede pública, teve estabilidade em 1.900.000 no ano passado. A queda no acumulado geral deve-se principalmente às dificuldades de professores e alunos em participar de aulas online. Mas o ponto mais preocupante do levantamento do Instituto Semesp é a redução no volume de alunos com idades entre 18 e 24 anos no ensino superior, que caiu quase 7%. Em compensação, a taxa bruta de escolarização, que envolve outras faixas etárias, aumentou de 35% para 37% entre os anos de 2018 e 2020, o que pode-se concluir que muitas pessoas estão ingressando na faculdade mais tarde. E veja a seguir, Brasil ultrapassa 500 mortes por dengue só neste ano. E veja também, Festival Cristão de Vídeos é lançado no Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco. E agora a gente fala de saúde. E olha só, o Brasil ultrapassou 500 mortes por dengue somente neste ano. O estado de São Paulo lidera a lista dos estados com 180 óbitos.
O Brasil registrou 504 mortes por dengue no período de 1º de janeiro a 4 de junho. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o número representa praticamente o dobro de mortes notificadas em todo o ano passado. O estado de São Paulo lidera a lista com 180 óbitos. Em seguida aparecem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná. Há ainda 364 óbitos em investigação. Somente neste ano foram contabilizados 1.100.000 casos prováveis de dengue em todo o país, o que implica em uma taxa de incidência de 518 casos a cada 100.000 habitantes. A marca atingida em apenas 6 meses já representa mais que o dobro dos casos registrados em todo o ano passado. A região centro-oeste do país lidera a taxa de incidência de casos, com a marca que fica bem acima da média nacional, com 1.544 casos a cada 100.000 habitantes. De janeiro a junho, o Brasil também contabilizou 108.730 casos prováveis de chikungunya, aumento de 95,7% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o boletim, até esse momento, foram confirmados 19 óbitos para chikungunya, sendo que 14 deles foram registrados no estado do Ceará e outros 40 óbitos estão em investigação. E quanto aos dados de Zika, o boletim informa que foram contabilizados 5.699 casos da doença, aumento de 118,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Nenhuma morte por Zika foi notificada no país neste ano de 2022. E um estudo publicado em uma revista científica revelou que a genética individual é capaz de prever se a pessoa vai ter Covid grave. Foram identificados genes relacionados ao agravamento do quadro de saúde em infectados. Novas pesquisas realizadas por um grupo de cientistas das universidades de Sheffield, na Grã-Bretanha, e Stanford, nos Estados Unidos, identificaram mais de 1.000 genes que representam 3/4 dos impulsores genéticos relacionados ao desenvolvimento de infecção grave por Covid-19. Esses genes afetam especialmente a função de certo tipo de glóbulo branco. Essa é a principal conclusão de um estudo publicado na revista Cell Systems, feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Eles descobriram que a Covid grave está amplamente associada a uma resposta enfraquecida de 2 células imunes conhecidas, a célula natural killer, a NK, e as células T. Segundo os pesquisadores, os humanos nascem com a célula killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e são conhecidas por sua capacidade de destruir vírus e células cancerígenas. Pessoas com infecção grave por coronavírus têm os genes críticos das células killer menos expressos e, com isso, há uma resposta imunológica mais fraca. Segundo os cientistas, as descobertas lançam as bases para um teste genético que pode prever quem está em maior risco de Covid grave. E olha só, 4 em cada 5 jovens da faixa de Gaza sofrem de problemas emocionais, como depressão e ansiedade. O alerta foi feito por uma ONG britânica. A ONG afirma no estudo que o bem-estar mental das crianças, jovens e acompanhantes piorou consideravelmente desde 2018, com um aumento do número de crianças que apresentam problemas emocionais, de 55% para 80%. A organização britânica revela sintomas de depressão, ansiedade, medo e pensamentos suicidas no relatório, baseado em pesquisas com 488 jovens de 12 a 17 anos e 160 pais. A Save the Children lamenta a falta de perspectivas de mudança para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, 47% deles menores de idade. Entre estes, 800 mil não conhecem a vida sem o bloqueio israelense. Para a Human Rights Watch, o bloqueio destruiu a economia de Gaza, contribuiu para a fragmentação do povo palestino e participou de crimes contra a humanidade, de segregação e perseguição a milhões de palestinos. E agora a gente fala de saúde e arte. Para incentivar a doação de sangue, o famoso artista muralista Eduardo Cobra doou uma de suas obras para a Fundação Pro Sangue de São Paulo. Metamorfoses, o nome da obra que tem o objetivo de incentivar a doação de sangue, um trabalho realizado pelo muralista Eduardo Cobra.
Ela vai ocupar um espaço especial no Hemocentro de São Paulo. Eu resolvi assinar o painel hoje justamente para as pessoas realmente perceberem como esse ato ajuda e muda a vida de outras pessoas, né? Com certeza, nesse momento, tem alguém orando, esperando para que alguém venha até aqui e faça essa doação. Então é importantíssimo. Durante a pandemia, houve uma queda de 20% no número de doadores de sangue. Por isso, Cobra deixou para assinar o mural Metamorfoses que fez no prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas de São Paulo. A Fundação ProSangue está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina e é centro de referência da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Mensalmente, coleta e processa aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, destinadas para os atendimentos de mais de 100 instituições públicas de saúde da rede estadual, entre elas o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer de São Paulo e o Hospital Dante Pazanese. Na realidade, a gente precisa, principalmente os pacientes que fazem transplante de medula óssea, os pacientes que têm doenças oncológicas, em que a quimioterapia destrói as células da medula e a gente precisa repor com as transfusões de plaquetas, de hemocomponentes, né, concentrados de hemácias, plasma quando precisa. Então é muito importante a gente ter esses hemocomponentes para poder salvar vidas. Além de incentivar a doação de sangue, a obra é uma homenagem do artista para o hospital e a todos os profissionais de saúde. Eu tenho muito carinho aqui, né, muitas boas lembranças, né, por tudo que fizeram por mim aqui, pelos médicos, pelos enfermeiros, todos que trabalham aqui no hospital. E a ideia desse painel, quando eu fui convidado, né, eu achei que seria fantástico poder retribuir tudo isso e poder trazer também para os pacientes, né, de certa forma. A arte ela tem esse papel, né, de trazer um pouco de alívio, a contemplação ali, né? Então é um painel, sim, é um viva para todos os médicos, todos os enfermeiros e também para os pacientes que frequentam aqui todos os dias, né? Então é uma doação que eu fiz aqui, esse painel e um outro que pode ser visto lá na rua, chamado Ciência e Fé. A gente muda de assunto e fala de meio ambiente. O peixe pintado, o famoso peixe pintado, entrou na lista dos animais ameaçados de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. As autoridades do Mato Grosso do Sul garantem que a espécie não está em extinção no estado, mas em outras bacias. O pintado é um peixe de couro presente nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, em Mato Grosso do Sul, e em mais 8 estados banhados pelo Rio São Francisco. Possui uma carne saborosa, por isso muito procurado por pescadores profissionais e amadores. Peixe de hábitos noturnos, prefere ficar a maior parte do tempo assim, no fundo dos rios e sozinho. Como ele é um peixe migratório, né, no período da Piracema, que é a cheia do Pantanal, ele migra longas distâncias. Nesse momento, eles têm o hábito de se agrupar. Há uma semana, o Ministério do Meio Ambiente atualizou as espécies ameaçadas de extinção e incluiu o pintado na lista oficial. A classificação federal é dividida em categorias. A mais grave, extinta, com a sigla internacional EW, criticamente em perigo e vulnerável. Na média nacional do estoque pesqueiro, o pintado entrou na categoria vulnerável. Embora o Ministério do Meio Ambiente tenha colocado o pintado na lista de animais ameaçados de extinção, aqui em Mato Grosso do Sul, ele não está nem na categoria de vulnerável. Entre os pescadores profissionais, o pintado representa de 50% a 65% da pesca. O superintendente do Meio Ambiente e Turismo da Semagro, Pedro Mendes, explica que o Estado vai encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente comprovação baseada nos estudos do próprio Ministério, que mostram que o pintado não está ameaçado de extinção em Mato Grosso do Sul, e sim em outras bacias. O Rio São Francisco tem sofrido bastante, o Jequitinhonha, o Rio Grande, que faz divisa de Minas com São Paulo, as populações desse pintado têm apresentado um declínio bastante grande. Enquanto que aqui no estado, como a gente tem a maior parte dos nossos rios ainda livres de barramentos, então ele tem uma facilidade de procriação, os ambientes são bastante propícios a isso. O estado já adota ações de controle. A medida mínima de captura do pintado é de 85 centímetros e a máxima 1,25 m.
Como o próprio Estado já detém regramento específico que tem tamanho mínimo e máximo para a captura da espécie, nós acreditamos na possibilidade de que a União venha a regulamentar de forma a continuidade da captura aqui dentro do nosso Estado. E um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Polo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brendler, o Polo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração. Foi uma experiência muito forte. E se você olha da forma como o mundo está caminhando, que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, né? A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro: a criação. Deus é criador e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então, tudo que nós fazemos, somos colaboradores de Deus. Então, Ele é o Criador e nós somos os co-criadores. Então, a criatividade é a criação, né? Então, esse universo audiovisual é maravilhoso, né? Para você criar com um tema tão relevante e de Deus, né? O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Creative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Creative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem, na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp, vamos ter muitas atividades, né? Desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê, vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que, enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizarem mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Para mais informações sobre o Polo Fest, acesse polocreative.com. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!